Olá! Sabe aquela sensação de que a gente precisa colocar uma máscara para esconder o que realmente está se passando por dentro? Pois é, essa não é uma experiência isolada, não. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender por que a sociedade cobra tanto que a gente pareça forte o tempo todo e como a coragem de ser vulnerável pode ser, na verdade, a nossa maior força. Olha só o caminho que a gente vai percorrer. Primeiro, vamos entender de onde vem essa pressão para ser forte. Depois, a gente vai descobrir o preço, que é bem alto, de esconder o que a gente sente. Daí, vamos virar o jogo e redefinir a força através da coragem de sentir, com um guia bem prático para a expressão emocional, e no final, a gente vai celebrar a liberdade que vem com a honestidade. Então, vamos começar indo direto na raiz do problema, né? Essa pressão social constante para a gente parecer inabalável. Desde cedo, a gente aprende a associar resiliência com esconder sentimentos, mas será que essa é a verdadeira força? Essa frase soa familiar, não é? Ela é quase um símbolo daquela lição que muitos de nós aprendemos na infância, que algumas emoções, como tristeza, medo ou frustração, precisam ser engolidas, suprimidas. É um condicionamento que ensina a gente a ver a vulnerabilidade como uma falha e não como uma parte essencial do que é ser humano. Isso nos leva à pergunta de US$ 1 milhão. Se sentir é uma coisa tão natural, tão humana, por que a gente se esforça tanto para esconder as nossas emoções? A resposta, na verdade, está em medos bem complexos que muitas vezes foram plantados lá atrás, há muito tempo. As razões são várias, mas elas giram em torno de uma ideia central: o medo. Medo de julgamento, sabe? De parecer fraco ou instável, a pressão para ser super autossuficiente, de não precisar de ninguém, o desejo de fugir de qualquer conflito ou aquela vergonha de se sentir vulnerável. No fim das contas, a gente acaba se protegendo tanto que se isola dentro de uma fortaleza que nós mesmos construímos. Só que essa fortaleza, essa força aparente, tem um custo. E ele é altíssimo, porque reprimir emoções não faz com que elas desapareçam. Pelo contrário, elas vão se acumulando ali, debaixo da superfície. E quando finalmente encontram uma saída, raramente é de uma forma tranquila. E para ilustrar isso, a metáfora do iceberg é perfeita. O que todo mundo vê é só a pontinha, né? Aquela imagem de calma, de controle, de autossuficiência. Mas o verdadeiro peso, a maior parte do iceberg, está escondida debaixo d'água. É ali que mora o estresse emocional, a ansiedade, o burnout e um isolamento profundo que essa suposta autossuficiência acaba gerando. O ponto é o seguinte, gente: emoções reprimidas são como uma panela de pressão. A energia que a gente gasta para manter tudo lá dentro trancado gera uma tensão interna absurda. E mais cedo ou mais tarde, essa pressão pode levar a problemas sérios de saúde mental, como ansiedade crônica, depressão e o famoso burnout. E quando a mente está sob essa pressão toda, adivinha quem responde? O corpo. Essa conexão é inegável. Muitas vezes, aquela dor de cabeça que não passa, a insônia, a tensão nos ombros, os problemas digestivos, eles não são aleatórios. São o corpo gritando, sinalizando que tem um sofrimento emocional ali que está sendo ignorado e precisa de atenção. Fora que, quando a gente não é honesto sobre o que sente, a gente cria uma distância, um muro invisível entre nós e as pessoas que a gente ama. Essa falta de comunicação emocional impede a intimidade, a empatia e torna muito mais difícil construir laços que sejam verdadeiros e profundos. Bom, mas agora a gente chega no ponto de virada da nossa conversa. E se a verdadeira força não estiver em esconder, mas sim na coragem de sentir? É aqui que a gente vai começar a redefinir o que realmente significa ser forte. Sabe, tem uma pesquisadora incrível, a Brené Brown, que muda totalmente o nosso jeito de olhar para isso. Para ela, vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, é a nossa medida mais precisa de coragem. É o lugar onde nasce a conexão, a criatividade. Aceitar a vulnerabilidade é, no fundo, aceitar nossa própria humanidade. E essa ideia se conecta perfeitamente com o que o psiquiatra Viktor Frankl disse. Essa citação nos lembra que, mesmo que a gente não consiga controlar as circunstâncias ou as emoções que vêm, a gente sempre tem a liberdade de escolher como responder a elas. A gente pode escolher encará-las com coragem. Beleza, a gente já entendeu a ideia. Mas, e na prática, como é que se faz? Esta parte aqui é o nosso kit de ferramentas, um guia bem prático para a gente começar a expressar as emoções de um jeito mais saudável. A proposta aqui é fantástica. Pensa só, e se, em vez da gente ser o juiz das nossas emoções, a gente se tornasse um cientista delas?
Isso significa observar com curiosidade, sem julgamento, tentar entender de onde elas vêm, em vez de só colocar um rótulo de bom ou ruim. É uma mudança de perspectiva que pode transformar tudo. E este processo de 5 passos pode guiar essa jornada. Primeiro, reconhecer e aceitar. Simplesmente notar o sentimento e deixar ele existir, sem brigar. Segundo passo, nomear. O que é isso? É raiva? Frustração? Decepção? Dar um nome tira aquele poder difuso da emoção. Terceiro, entender a mensagem. Onde isso aparece no corpo? É um nó no estômago? Tensão nos ombros? O que essa sensação está querendo dizer? Passo 4, expressar de forma construtiva. Pode ser uma conversa honesta, escrever num diário ou até pintar, sei lá. E por fim, o passo 5, agir com intenção. Ao invés de reagir no impulso, escolher uma resposta consciente, que esteja alinhada com os nossos valores. E agora a gente chega na nossa parte final, que foca nos resultados de tudo isso. O que acontece quando a gente abraça essa honestidade emocional? A resposta é simples e poderosa: liberdade. E essa é a grande mensagem que fica. Longe de ser um sinal de fraqueza, admitir o que se sente é um dos maiores atos de coragem que existem. É se libertar daquele peso que a gente carrega em silêncio e, finalmente, abrir espaço para a cura e para a autenticidade. E vale a pena a gente guardar isso no coração, sabe? As emoções não são um problema, elas são mensageiras. A raiva pode estar te sinalizando uma injustiça, a tristeza uma perda, o medo uma ameaça real. Elas estão ali para nos guiar, não para nos derrubar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Não se trata de resolver tudo de uma vez só, mas de dar um pequeno passo. Qual emoção, talvez uma que tenha sido ignorada por muito tempo, merece um pouco de espaço para ser sentida hoje? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma vida muito mais autêntica e conectada.